Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde para todas as irmãs, uma boa noite, uma boa manhã, um bom dia, uma boa madrugada, que eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todos estejam bem na presença do Senhor, tenham tendo uma semana abençoada. Hoje é terça-feira, ainda está ainda no início da semana, que tenham tendo uma semana abençoada, recheada de bênção, de paz, de alegria, na presença do nosso Deus. Amém? Antes de tudo, peço para que as irmãs que vão nesse canal deem um joinha, minhas amadas irmãs, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Marcos 8, e o verso 10, foi aqui que o Senhor colocou no meu coração. O fermento dos fariseus. Aleluia. Que diz assim: a mim e a você. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmácia. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, diz: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tomou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão no barco. Não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhe, dizendo: olhais e guardai, vós dos fermentos dos fariseus e dos fermentos de Herodes. E razoava entre si, dizendo: e por que não temos pão? Louvado seja Deus. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: para que razoais que não tem pão? Não consideraste, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido. Tendo olho e não verdes, tendo ouvido e não ouvis, não vos lembrai? Quando partiu os 5 pães entre 5.000, quando os cestos cheios de pedaços levantaste, disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram-lhe 7. E ele lhe disse: como não entendeis ainda? Aleluia. Aqui a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, fala aqui de fé, né? O Senhor, Jesus dizendo, não se misturar com os fermentos dos fariseus, nem com o fermento de Herodes. Louvado seja Deus. Daquelas pessoas que são incrédulas, daquelas pessoas que murmuram, daquela pessoa que para ver tem que, para crer tem que ver. Louvado seja Deus. Como o próprio Jesus dizendo aqui, que fez o milagre dos pães e dos peixes, e ali eles tinham esquecido do milagre, né? Que tudo que Jesus tinha feito, partiu 5 pães, 3 peixes, aleluia, para 5.000 pessoas, foram as crianças, e todos ali foram alimentados e ficaram saciados, aleluia, dos pães e dos peixes que o Senhor Jesus multiplicou. Porque Ele é o Deus, Ele é Jesus Cristo de multiplicações. Louvado seja o nome do Senhor. E ali saíram e eles pediram um sinal para crer que Jesus era Jesus. E Jesus disse: louvado seja Deus, a essa geração não lhe será dado sinal algum. Por quê? Porque eu e você temos que crer, minhas amadas irmãs, em Jesus Cristo. Confiar na palavra dele, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Muitas vezes, muita coisa nós estamos ali passando por situações, aleluia, e os olhos humanos, o pensamento, o coração que é enganoso, que a gente duvide, que aquilo não vai acontecer. Mas eu e você, nós temos que o quê? Que confiar, acreditar no que a palavra diz a mim e a você. Se a palavra está dizendo, aleluia, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele é o Deus de multiplicações, então nós temos que confiar nesta palavra. Porque esta palavra, ela é fiel. Ela é a palavra do Todo-Poderoso. A palavra de Deus não volta atrás daquilo que Ele falou.
E aqui essas gerações eram duvidosas. Não acreditavam em Jesus. Então, o fermento dos fariseus e de Herodes e de muitos que tinha, era Jesus fazendo os milagres e ele não acreditava. Eles não confiavam em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, até os próprios discípulos de Jesus, muitas vezes, eles ficavam ali duvidando. E Jesus disse aqui, como diz aqui no verso 19, quanto partiu os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhes 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe 7. Aleluia. E ele disse, como não entendeis ainda? Que era Jesus fazendo e os próprios discípulos de Jesus duvidando. Quantos cestos ficou cheio? 12. E começaram, quando comeram todos, ainda levantaram 7 cestos de peixe. Ali, todos ali, que Jesus disse, juntai tudo para não faltar, para não estragar. E ali ficou 7 cestos de peixe cheio, que sobrou. Porque Deus faz tudo que Deus dá, minhas amadas irmãs. Ele dá com sobra. Deus não dá nada de tico, de migalha. Porque Ele é Deus, um Deus soberano. Ele é o Deus de providência. Ele é o Deus de multiplicações. Ele fazendo, e ali eles não acreditavam no que Jesus estava fazendo. E Jesus disse, vocês vê com os olhos e não vê. Ouve com os ouvidos e não tem entendimento. E o coração que é endurecido. O coração do ser humano endurece. Louvado seja Deus. Por isso que eu e você temos que viver, louvado seja o nome do Senhor, com o coração, minhas amadas irmãs, aleluia, sempre com o coração aquebrantado diante da palavra de Deus. Se arrepender dos pecados, pedir perdão dos pecados e sempre procurar viver de acordo com a palavra. Confiar em Deus, esperar no tempo dele. A hora é dele, o tempo é de Jesus. O tempo não é meu, não é seu, mas é do próprio Jesus Cristo, porque ele é o dono do tempo. Aleluia. Ele é o dono do tempo. Ele que sabe a hora de entregar a bênção na sua mão, a bênção na minha mão. Por quê? Porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o amanhã. Eu não sei, você também não sabe, mas ele sabe. E aqui esses fariseus, os próprios discípulos de Jesus, estavam duvidando do próprio Jesus. Pediram ali, os fariseus, um sinal para acreditar que Jesus era Jesus. E Jesus disse, a esta geração não é dada sinal nenhum. E Jesus fazendo os milagres e eles duvidando de Jesus. Para que eu e você, minhas amadas irmãs, não viemos duvidar de Jesus, mas viemos sim para acreditar, confiar nesse Deus, que Ele faz a obra na tua vida, Ele faz a obra dentro da tua casa, Ele faz a obra dentro da tua família, porque Ele é Deus. Tudo que Jesus quer de mim e de você é que a gente confiamos nele, acreditar na palavra dEle, botar a palavra dEle em prática, esperar no tempo de Jesus, porque Deus, Ele é tudo, minhas amadas irmãs. Ele é um Deus tão lindo, tão maravilhoso na minha e na tua vida. Ele é um Deus que só Ele tem o poder de curar, o Deus de libertar, o Deus de salvar, o Deus de abrir porta onde não tem porta, de levantar aquele que está caído, de dar alegria ao que está triste e de dar força ao que está fraco. Aleluia, aquele que está acamado, aleluia, num leito do hospital. Ele é Deus para tirar aquela vida daquela cama e levantar com alegria, com saúde, curar e dar vida. Porque Ele é o Deus da vida, minhas amadas irmãs. Ele é o Deus das multiplicações. Não vai faltar nada na sua mesa. O pão vai ser multiplicado. Aleluia. Porque Ele é Senhor das multiplicações. Oh, laripa, larash, lará. Porque Ele é santo. Ele é a verdade. Vamos confiar nesse Deus. Aleluia. Pedir para que Ele segure na nossa mão. Dizer, Senhor, vamos comigo. Segura na minha mão. Não deixa eu soltar a tua mão, Senhor. Porque quando Ele está segurando na nossa mão, nós estamos o quê? Segura, firme,
na rocha. Aleluia. Como diz aquele que está firme na rocha, vem a chuva. Aleluia. A água pode balançar o barco, mas o barco não vai virar. Porque ele está ali dentro do barco. A rocha está sendo firmada na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui para que eu e você não viemos se misturar com o fermento dos fariseus, nem muito menos com o fermento de Herodes. Ser mulher de fé, ser mulher de esperança, pedir a Deus a misericórdia todos os dias. Aleluia, que a nossa vida, minhas amadas irmãs, esteja debaixo da potente mão de Jesus. Aleluia, tanto a minha vida, a tua casa, a tua família. Aleluia, quanto livramento Deus nos dá na tua vida, na minha vida, na tua casa. Muito você não vê, mas Ele está lhe livrando, Ele está lhe guardando a sua vida e sua casa e sua família. Creia nesse Deus, espere nele, aleluia, com fé, e tenha essa esperança que nunca morre, porque Deus é um Deus vivo, que Ele vai fazer aquilo que você tanto pede a Ele, em nome de Jesus. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra fique no seu coração e bote ela em prática. Não perca a sua esperança. Espere em Deus. Aleluia. No Salmo 121, está lá escrito, aleluia. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus de maravilha, o Deus de honra, o Deus de glória, o Deus que é santo, que é poderoso, o Deus de multiplicação. Não vai faltar na tua casa, aleluia. Não vai faltar na tua casa, porque Deus, Ele é Deus. O Deus de multiplicações, Ele é contigo. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus te abençoe, te cubra de bênção, de paz, de alegria, de força. Multiplicações venha entrar na sua casa, na sua vida e na sua família. Em nome de Jesus. Seja abençoada em nome de Jesus.